Nós vamos falar hoje uma palavra muito forte que fala a respeito do Getsemane, ou Getsemane, como quiser. Amém? O que é o Getsemane, ou Getsemane? O Getsemane foi o lugar mais difícil que o Senhor Jesus teve que passar aqui nessa terra. De tudo que ele passou, de tudo que ele enfrentou, enquanto ele andou nessa terra, não teve lugar pior para Jesus do que o Getsemane. A partir do versículo 36, diz assim, 26, 36, Mateus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo, ou seja, vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está o quê? Pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se então o quê? A tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Eis que é chegado o que me trai. Preste atenção. O Getsemane foi o lugar mais difícil para Jesus. Foi tão difícil para Jesus, mas tão difícil, que levou Jesus a orar 3 vezes, e falando as mesmas coisas. Jesus estava ali angustiado. Ele falou para os discípulos: angústia de morte. Quer dizer, aquela aflição que Jesus estava sentindo ali no Getsemane, ele nunca tinha sentido aquilo em lugar nenhum. Era tão grande aquela agonia que Jesus saía, ia lá e orava e voltava. Quando Jesus foi para o Getsemane, ele chamou 3 discípulos e falou assim com eles: ficai aqui, vigiai comigo aqui. E Jesus ia orar
e os discípulos iam o quê? Dormir. Quando a pessoa está no Getsêmani, ela não pode contar com ninguém. Ela não tem ninguém para contar. Jesus não podia contar nem com os discípulos para vigiar com ele. Era o tempo dele se ausentar um pouquinho para orar, os discípulos já iam dormir. Isso mostra que quando nós estamos no nosso Getsêmani, nós não podemos contar com ninguém. É você e Deus, Deus e você. Ali era Jesus e o Pai e Jesus. Quando a pessoa está no Getsêmani, ela fica sabendo, ou ela reconhece, ou ela consegue identificar quem realmente está com ela e quem não está. Quem é por ela e quem é contra ela. Porque Jesus não podia contar com ninguém ali. Ele disse aí no final do versículo: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Quer dizer, lá no Getsêmani foi revelado aquele que trairia Jesus. Como é revelado aqueles que também nos traem, aquele que te trai. Você talvez fez tudo para ajudar uma pessoa. Você carregou água na peneira para ela. Mas quando você foi para o seu Getsêmani, ela nunca mais lembrou de você. Ela nunca mais olhou na tua cara. Pelo contrário, ela ainda desejou o seu mal. E você fica assim: puxa vida, eu fiz tudo para ajudar essa pessoa. Por que ela tem raiva de mim? Por que ela me trata assim? E você procura encontrar uma razão para isso. O que você fez para ela de ruim e você não consegue encontrar. Você só consegue encontrar o que você fez para ela de bom. E você não tem explicação por que ela te trata assim. Mas no Getsêmani você fica sabendo quem são os seus verdadeiros amigos. Aliás, lá você não tem ninguém. Jesus estava ali, ele ia orar. A situação para Jesus era tão difícil que foi o único lugar que Jesus suou sangue. A Bíblia fala que o suor de Jesus saiu sangue, do suor saiu sangue. Imagina a angústia, imagina a dor de Jesus ali naquele lugar, no seu Getsêmani. É como você. Talvez você está agora: pastor, eu estou passando pelo meu Getsêmani. Eu estou passando pelo momento mais difícil da minha vida. E eu não tenho ninguém, eu não posso contar com ninguém. Todo mundo me abandonou, todo mundo me deixou. Mas Deus nunca te deixou. Deus nunca te abandonou. Você pode estar sozinho no seu Getsêmani, mas Deus está ali com você. Amém, pessoal? Porque depois do Getsêmani, o Senhor Jesus foi exaltado sobre todos. Ele recebeu o nome dos nomes, mas só depois que ele passou por lá. Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, tem que ser a sua. Talvez você está pensando em desistir. De repente você está pensando em olhar para trás. Você está pensando em abrir mão. Não vou mais lutar. Está muito difícil. Eu não consigo mais lutar. Eu não consigo mais prosseguir. As coisas estão difíceis para mim. Não, estava difíceis para Jesus também. Mas ele disse assim: eu venci o mundo. E você também pode vencer. Eu venci o mundo e você também pode vencer. Você só não pode desistir. Você só não pode olhar para onde? Para trás. Jesus ia orar. Jesus foi orar 3 vezes. Está faltando talvez da sua parte oração. De repente você é uma pessoa que não ora. Você é uma pessoa que não mantém sua comunhão com Deus ao longo do dia.
durante a noite, pela madrugada. Você não tem tempo para orar, você não tira tempo, não faz tempo para Deus. Olha o que diz em Jeremias, no capítulo 33. Olha só. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas o quê? Grandes e firmes que não sabes. Mas ele anuncia coisas grandes a quem? A quem ora, a quem clama. Se você não ora, se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para falar com Deus, como que Deus vai anunciar coisas grandes para você? Como que Deus vai te dar força? A força que Jesus tinha ali, vinha da sua oração. Ele ia buscar força na oração, quando ele falava com o Pai. Ele buscava força, ele buscava direção. Ele sabia que ele ia para a cruz, ele sabia. Mas o momento mais difícil para ele não foi a cruz, foi o Getsêmani. Porque ali no Getsêmani, ele ficou sozinho. Ele ficou abandonado por todo mundo. Ele não pôde contar com ninguém, nem com os discípulos ele pôde contar. Ele ficou exatamente só. E sabendo que ele iria enfrentar. Então ele tinha que ter forças para enfrentar a cruz. Ele tinha que ter forças para vencer aquela cruz, para vencer a morte. Então ele não pôde contar com ninguém, por isso ele orava. É o que você tem que fazer. Você tem que orar mais. Você tem que ter mais tempo para Deus. Você tem que buscar mais em Deus. Amém, pessoal? Tem que buscar mais em Deus, tem que orar mais, para que Ele possa te revelar aquilo que ainda Ele não te revelou, para Ele te mostrar aquilo que ainda Ele não te mostrou, para Ele te dar força que ainda você não tem. É por isso que você talvez desistiu, ou tem desistido, ou tem pensado em desistir. Por isso que muita gente tem parado no tempo, porque elas não oram, elas não falam com Deus, e elas não têm forças para prosseguir. Olha o que diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 10. Olha só como é que é forte esse versículo. Aquele que desceu, lê em voz alta, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quer dizer, aquele que desceu foi o mesmo que subiu. Preste atenção. Quantas pessoas que quando elas subiram, elas deixaram de ser quem elas eram. Quantas pessoas que depois que Deus deu a ela uma condição melhor de vida, ela esqueceu de Deus. Ela se tornou uma pessoa orgulhosa. Ela esqueceu daquele que fez ela subir, e ela deixou de ser aquela pessoa que vivia ajoelhada aos pés de Jesus. E agora ela pensa assim: eu não preciso fazer mais nada para Deus. Eu não preciso mais ir à igreja. Eu não preciso mais buscar Deus. Ela deixou de ser aquela pessoa que ela era. Ela mudou. Jesus não. Jesus foi o mesmo quando desceu e foi o mesmo quando subiu. Ele não muda. E você tem que ser assim. Hoje você está embaixo, não se preocupe, Deus vai te levantar. Mas quando Ele te levantar, continue humilde, continue na dependência dEle, continue permitindo que Ele seja primeiro na sua vida. Quando você subir, quando Ele te colocar por cabeça, te tirar de cauda, não coloca Ele para trás. Não pise nas pessoas. Não despreze as pessoas.
Continue humilde. Continue estendendo a sua mão para aquele que está perdido. Continue praticando a palavra de Deus. Hoje, muitos estão lá fora que um dia estiveram aqui dentro. Chegaram na igreja sem nada, na miséria, com a vida toda quebrada, destruída, dilacerada. E quando cresceram, deram as costas para Jesus e foi embora. E quando alguém foi lá falar para ela, olha, fulano, você não vai mais voltar para a igreja? Você não vai mais buscar Deus? Não estou precisando de Deus agora não. Eu estou muito bem. Não está me faltando nada. Eu estou rico e abastado. Quer dizer, ela mudou a personalidade. Se tornou uma pessoa arrogante, prepotente. Esqueceu de onde ela saiu, de onde Deus a tirou. Ela esqueceu. Mas olha só, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir o quê? Todas as coisas. Seja o mesmo. Hoje você está no Getsemane. Hoje você está passando uma luta desgraçada. Hoje você está enfrentando uma tribulação. Hoje você está passando por um momento difícil na sua vida. Permaneça, porque você vai sair desse seu Getsemane. Amém? Você vai sair desse momento difícil. Diga, eu vou sair desse Getsemane. Deus vai me tirar dele. Mas quando ele te tirar, não esqueça dele não. Ele quer completar a obra que ele começou na sua vida. Ele não começa uma coisa e para. Ele não inicia e para, como diz aqui em Filipenses, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa o quê? Boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Quer dizer, aquele que começou a obra, ele também quer terminar essa obra. Quando nós chegamos na igreja, Deus começou uma obra em nós. Quando nós iniciamos na fé, Deus começou uma obra em nós. E hoje Ele quer terminar essa obra. Ele não vai deixar essa obra pela metade, como muitas pessoas que começaram uma obra e pararam pelo meio do caminho. Está lá a construção parada, o prédio está parado, porque a construtora não tem mais dinheiro para investir ali. O dono daquela casa que estava construindo não tem mais dinheiro para... Não, Deus não é assim. Deus, Ele começou uma obra e Ele vai terminar na nossa vida, na sua vida. Amém? Mas não esqueça dele, não mude de lado não. Lá no Getsemane, Judas mudou de lado. Quem era o traidor que Jesus falou que estava vindo? Era Judas. Judas era discípulo de Jesus, mas Judas mudou de lado. Quando você está no Getsemane, você consegue perceber, visualizar aqueles que mudaram de lado, aqueles que um dia supostamente estavam com você e na verdade não estavam. Gente, tem pessoas que saem da nossa vida e você no momento fica triste, mas é livramento. É Deus te dando livramento, você sabia? Quando você ora lá a oração do Pai Nosso, você diz o quê? Livrai-me de todo mal. Você pede a Deus para te livrar do mal. Então Deus tira o mal do seu caminho e você fica reclamando. Deus afasta aquela pessoa do seu caminho, porque aquela pessoa iria te fazer mal mais tarde. Você não está vendo, mas Deus está vendo. Aquela pessoa iria te prejudicar. Aí você fica reclamando, poxa, meu namorado me deixou, meu namorado foi embora, ou meu sócio foi embora, meu sócio me abandonou, me deixou sozinho na empresa, e agora eu tenho que tocar tudo sozinho. É Deus te livrando. Deus livrou Abraão de quem? De Ló.
Deus só pôde fazer coisas grandes na vida de Abraão depois que Ló se apartou dele. Deus só pode fazer coisas grandes na sua vida quando se apartar de você aqueles que querem o teu mal. Deus permite que, assim como o seu filho Jesus foi ao Getsêmani, Deus permite que eu também vá. Deus permite que você também vá. E quando nós estamos lá, é muito difícil viver no Getsêmani. Às vezes o suor é de sangue. Às vezes as lágrimas são de sangue. Mas a gente nunca está só. A vantagem de quem anda com Deus é saber que onde ela estiver, ela pode estar desprezada, abandonada por todo mundo, menos por Deus. Quando a pessoa ela tem a convicção de que Deus é com ela, nos momentos mais difíceis da vida dela, nos momentos em que todo mundo dá as costas para ela chora porque ela é humana, ela pode chorar, mas ela enxuga as lágrimas e ela diz assim: ó meu Deus, eu sei que o Senhor é comigo. Todo mundo me abandonou no momento mais difícil da minha vida, mas eu sei que o Senhor não me abandonou. E ela arregaça as mangas, e ela respira fundo, ela levanta a cabeça e vai em frente, porque ela sabe que maior é o que está com ela. Então ela vai em frente, e portas vão se abrindo, a tempestade vai passando, o Getsêmani vai ficando para trás, o deserto vai ficando para trás, porque Deus vai ajudando, Deus vai abrindo caminho, Deus vai fortalecendo, Deus vai dando ânimo, Deus vai dizendo para ela: eu sou contigo, pode prosseguir. No momento que ela pensou em desistir, Deus falou: não pare, continue, porque eu sou contigo. É só mais um pouquinho, você vai sair dessa situação, aguenta firme. Amém? E Deus está dizendo isso para você aqui agora. Deus está dizendo para você: não desista não. Deus está dizendo para você: aguenta firme. Aí eu queria desistir. Não, não desista não. A sua vitória está perto. Amém, gente? A sua vitória está perto. Fala para a pessoa do seu lado aí: a sua vitória está perto. Não desista não. Fala para ela: não desista. A sua vitória está perto.